Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Jesus perante Herodes, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 23, versículo de 8 a 12. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, o chefe dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio, e vestindo-o com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois eram inimigos. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de Lucas sobre Jesus perante Herodes. Agora vamos fazer uma, uma avaliação do que a mensagem do Evangelho nos traz de ensinamento no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também façam parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, antes de tudo, é importante ressaltar que nós estamos desenvolvendo neste momento a etapa da paixão de Cristo, né, após a prisão de Jesus. E Jesus foi inicialmente interrogado pelo governador, né, Pôncio Pilatos, e por saber a origem de Jesus, que ele era galileu, ele mandou para a jurisdição de Herodes, porque no caso seria da sua competência. E aqui o que que nós presenciamos? Esse Herodes, ele não é o Herodes o Grande, é o Herodes Antipas, né? Não é aquele Herodes que mandou massacrar os santos inocentes. É o filho dele, né? Porque logo após o massacre dos santos inocentes, o Herodes o Grande morreu, né? De forma misteriosa aí, né? Segundo relatos, comido pelos vermes, né? De uma forma muito diferente. Mas enfim, então esse é o filho de Herodes. E ao contrário do pai, o que que nós podemos perceber aqui? Que o Herodes Antipas, ele não tinha como pai aquele interesse de matar o Messias, né? Porque essa história começa com a preocupação, né, de Herodes o Grande de que Jesus viria para tomar o seu trono. E durante isso, quando Jesus ainda era um bebê, né, chegando ao mundo. Ao contrário disso, o seu filho conviveu com todo o período do ministério de Jesus. E nós não vimos nenhuma uma ação mais contundente no sentido de parar Jesus, né? Nós vimos muito enfrentamento por parte de quem? Dos próprios judeus, né? As autoridades religiosas e políticas dentre os judeus.
né? Roma nunca teve uma preocupação exacerbada, né? Vamos parar esse homem que ele é uma ameaça, né? Portanto, Jesus, apesar de parecer uma ameaça política, para os judeus, ele também era uma ameaça religiosa, né? Porque ele questionava os métodos, né? A exploração do ensinamento por meio da ignorância do povo. E aqui o Herodes, ele vai ficar curioso, porque ele e Jesus ainda não tinham se encontrado, né? Então ele observava, ele ouvia falar de Jesus, né? E a centralidade das observações de Herodes não estavam nem tanto na questão da doutrina, né? Ele estava um pouco, não estava ligando muito para essa questão da doutrina de Jesus, que era uma coisa diferente, porque eles não têm essa mesma preocupação que os judeus têm, né? Dessa tradição mais religiosa ali, né? Mas ele queria saber dos milagres, né? Quem é esse homem que ressuscita morto, que cura doenças impossíveis, que anda sobre as águas? Então tinha todo um folclore ali em relação às ações de Jesus, né? Digo folclore porque a forma como eles viam não era como sinais, era como se fosse mágica, não é? Como esse homem faz aquilo que ninguém nunca fez. Então Herodes queria, nessa oportunidade, que Jesus desse uma demonstração do seu poder. Mas Jesus, ele se mostra durante todo o seu ministério muito centrado, né? Jesus nunca foi exibicionista, né? Jesus fazia os sinais que julgava serem necessários, mas pela misericórdia e para mostrar o poder de Deus de curas, né? De o poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus não atendeu, né, aos pedidos egoístas de Herodes, né? Como se ali fosse um momento particular onde ele tinha que provar para Herodes que ele tinha poderes divinos. Jesus não entrou nessa provocação. E os chefes de sacerdote e os escribas estavam ali. É importante que tanto no julgamento de Pilatos quanto no de Herodes, eles se fizeram presentes o tempo todo ali com acusações. E assim como eles não convenceram a Pilatos, eles também não convenceram Herodes, né? Porque tanto quanto estavam junto a Pilatos e junto a Herodes, eles faziam acusações, mas ambos percebeu que não tinham fundamento as acusações, né? Então, assim como Pilatos, Herodes também não levou a sério, né? E aí ele tratou com desprezo, como se Jesus fosse um louco, né? Não, se ele tivesse poder, ele mostraria. Então tudo isso que contam é mentira. Por quê? Porque ele não realizou aqui. Ou seja, não mostrou para ele, então não existe. E por que que ele coloca uma veste brilhante? É uma forma também de escárnio, de zombaria, né? Ou seja, ele, como diziam que Jesus era o rei dos judeus, ele vestiu então com majestade, né? Então, toque a sua túnica, rei, né? Então, foi uma forma ali de desprezo e de zombaria. E aí ele manda novamente para Pilatos, né? Entendendo que ele não tinha o que fazer, ele não tinha nenhum papel nessa questão. E o texto aqui encerra dizendo que Herodes e Pilatos eram inimigos, né? E que esse momento do julgamento de Jesus aproximou a ambos a ponto deles se tornarem amigos, né? Bem, então aqui é muito importante, né? Jesus ele mostra para nós aqui que a gente não precisa provar, né, para ninguém, né? Deus sabe da nossa capacidade, daquilo que a gente consegue ser. Ou seja, Herodes não acreditava em Jesus. Ele queria o quê? Espetáculo, né? E quantas vezes que as pessoas perguntam as coisas para nós, não porque acreditam, porque estão nos desafiando, né? A nossa segurança, se a gente tem mesmo, se a gente é aquilo que diz, né? E Jesus, ele se bastava. Ele não estava ali para provar que ele era o Messias. Durante todo o seu ministério, quem quis ter acesso, né, aos seus ensinamentos, poderia ter procurado. Herodes ficou o tempo todo no seu trono. Agora, depois que Jesus está preso, ele quer que Jesus
faça demonstrações, né? E Jesus, de forma acertada, ele não o fez, né? Então, essa é a nossa narrativa de hoje, do Evangelho de Lucas, né? Sobre Jesus perante Herodes. E é muito importante que todos os quatro evangelistas, eles falam do julgamento de Pilatos, mas somente Lucas é que narra essa passagem do julgamento por Herodes, né? Então essa observação é importante. E também a gente vai perceber que é uma passagem assim bastante vaga, né? Não tem nada assim muito, uma narrativa muito contundente, nem da parte de Herodes, nem da parte de Jesus, porque ele se cala, né? Ele não coloca. E as acusações também não vêm à tona aqui da parte das autoridades religiosas, né? Então aqui Jesus ele dá novamente uma demonstração de serenidade e de autoridade, né? Perante aos seus julgadores, consciente de que deveria passar por todo esse período, né, que a paixão de Cristo era necessária. Então, muita luz, muita paz na sua vida, que Deus sempre seja o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Amém? Paz e luz.